E a gente começa o programa falando sobre a nossa saúde. E é muito importante porque nessa época do ano, nesse frio, a gente fica com a imunidade mais suscetível às doenças. As infecções respiratórias, então, nem se fala, elas são as vilãs da sensação e muitos sofrem com sinusite, otite, pneumonia, gripe, resfriado, rinite, asma, amidalite, bronquite, enfim. Os sintomas são até muito parecidos. Muitas vezes você tem coriza, dor no corpo, tosse, febre e mal-estar. Mas a gente precisa estar bem atento para descobrir o que realmente temos e não sair se automedicando. Isso é muito sério, tá? Hoje, para falar mais sobre essas e outras doenças ligadas a essa época do ano, frio, e tirar dúvidas, você pode mandar pelo WhatsApp, você sabe disso? Convidamos o Dr. Alfredo Lara Gaillardi, que é otorrinolaringologista e cirurgião crânio-maxilofacial. Ele é responsável pelo serviço de otorrinolaringologia e cirurgia crânio-maxilofacial do Hospital Vila Lobos e do Serviço de Cirurgia e Apneia do Sono do Hospital SEMA. Seja bem-vindo, doutor Alfredo. Prazer recebê-lo. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho, né? Essas doenças respiratórias, elas acontecem o ano inteiro, mas elas são mais frequentes no inverno. Exato, agora é a grande época a gente brinca no nosso meio, a temporada das doenças de inverno, né? Os consultórios dos pneumologistas, dos otorrinos, eles ficam extremamente cheios. A demanda chega a aumentar em até 40% nessa época do ano. Caramba, é muito, mas por que isso? São vários motivos, mas basicamente, como tudo na vida, a nossa via aérea tem uma temperatura e umidade ótimas para funcionar. Então, toda vez que a gente tem algum extremo, esses mecanismos ficam alterados. Consequentemente, nossa imunidade diminui. Além disso, vale lembrar que no inverno, todo mundo anda com janela fechada, aglomerado. Então, os vírus e bactérias circulam mais em nosso meio também, o que favorece as infecções. Entendi. Então, se a gente tomar alguns cuidados, a gente pode evitar isso. Exato. Por exemplo, evitar lugares muito abafados, aglomeração. Condução é um clássico, né? Por exemplo, condução, as pessoas no ônibus tendem a fechar janelas por causa do frio. A gente não recomenda isso. Tem que deixar o ar circulando nos ambientes internos, em escritórios. Isso é importantíssimo. E como nessa época do ano está todo mundo mais suscetível, o doutor acabou de falar que aumenta em 40% a chance dessas doenças oportunistas, muitas vezes virais. A gente precisa também ter alguns cuidados com a higiene, né? Por exemplo, lavar as mãos com mais frequência, tomar cuidado de ficar segurando o corrimão, isso é perigoso, né? Exato, é super importante. Essas doenças são passadas por gotículas naturais e por contato íntimo. Então é importante lavar muito bem as mãos, ter aquele álcool gel para higienizar-se, evitar espirrar na frente das pessoas, enfim, se resguardar, isso é fundamental. A gente outro dia conversou aqui com um consultor de etiquetas e é bom lembrar que a gente não espirra com a mão, colocando a mão no nariz, mas o braço, porque aí é uma forma também de você proteger os outros, né? Então, abaixa a sua cabecinha, é com o braço mesmo, não é com a mão não, porque a mão depois você cumprimenta a pessoa, tá passando já um monte de vírus ali para ela. Os orientais até têm essa conduta um pouco mais, digamos, um pouco mais evoluída que a gente. Quando a gente às vezes vê imagens do Japão, aquelas pessoas com máscara, para nós pode soar estranho, mas eles estão acostumados a lidar com aglomeração, porque tem muitas pessoas no espaço muito reduzido, e eles têm essa preocupação maior de evitar o contato de doenças infecciosas. Tá, e aí o uso de máscaras é interessante? Ajuda mesmo? É interessante para não propagar, elas não impedem, mas você diminui a probabilidade de contrair outras infecções. Mas vale o bom senso, o melhor é manter a via aérea sempre higienizada, com solução fisiológica, elas podem ser compradas numa farmácia sem prescrição médica, enfim. Higiene, como você falou, e se resguardar, evitar a aglomeração, são as melhores dicas. Joia. Vamos falar um pouquinho agora das diferenças, né? Eu falei de gripe, resfriado. Para começar, o que é gripe e o que é resfriado? Então, o resfriado, grosseiramente, é uma forma mais branda da gripe. A gripe, popularmente conhecida como influenza, é uma doença viral que compromete bastante o estado imunológico da pessoa, uma infecção com bastante sintomas constitucionais. Quando a gente fala isso em medicina, a gente está falando de queda importante do estado geral com potencial risco de vida. Então, ela tem um quadro mais arrastado, geralmente durando até 2 a 3 semanas. O resfriado é mais curto, os sintomas são mais brandos. Uma gripe dura de 2 a 3 semanas? 2 a 3 semanas bastante, em média, né? Exato. E com aquele mal-estar todo, aquele não mal-estar, deve ser nada fácil. E vale lembrar, é muito importante para os extremos de idade e pessoas com doenças já, que a gente fala doenças de base, doenças crônicas. Por isso a importância da vacina. Exato. Então, idosos,
crianças e portadores de, por exemplo, doenças neoplásicas, que são os cânceres, doenças do coração, do pulmão, doenças do fígado, do rim, essas pessoas têm que se cuidar mais. Tá. É importante a vacina porque há controvérsias. Tem médico que fala, não gosto da vacina. Qual é a sua opinião, doutor? Então, a minha opinião vai de encontro ao que os estudos populacionais mostram. A vacina é excelente como um mecanismo de prevenção da gravidade e da disseminação das doenças nesse grupo de população de alto risco. Então, os estudos clínicos demonstram que ela diminui a probabilidade de complicações e com redução do que a gente fala de morbimortalidade, que é mortalidade e mal-estar provocado pela infecção em geral. E é verdade que quem toma vacina já fica automaticamente gripado? Não, isso é uma mentira. Assim, os pacientes até vão em consultório e me perguntam isso, doutor, eu tomei a vacina, mas eu fiquei doente, ela não valeu de nada. É importante explicar o seguinte, a vacina ela é um conglomerado dos vírus que foram mais comuns na estação passada, perdão. E esses vírus que provocam essas infecções têm uma capacidade muito grande de mutar, de sofrer modificações. Então, geralmente, quando a pessoa pega uma infecção, é um vírus novo. É claro, ela ainda não tem imunidade para ele. Mais comum nessa época do ano. Então, a vacina é importantíssima. Tá, joia. O resfriado, ele é transmissível? O que é o resfriado? É extremamente transmissível. O resfriado é o nome popular de uma doença viral. Tem uma infinidade de vírus que causam esse tipo de doença. É uma infecção de vias aéreas superiores, classicamente. A gente chama de infecção de vias aéreas superiores as laringites, as faringites, as otites, as amidalites. Depois a gente tem imagem para mostrar, eu vou explicar passo a passo cada um, mas elas são extremamente transmissíveis. O vírus é muito bem sucedido, porque mesmo com todo o avanço da tecnologia, essas doenças são muito comuns e continuam se propagando e não tem cura para isso, né? E esse vírus, ele tem começo, meio e fim. Um resfriado, ou seja, uma infecção de vias aéreas superiores dura em média quanto tempo? Dura em média 7 a 10 dias, menos média. Que a gripe que ele falou. Exato. Que eram de 2 a 3 semanas. Exato. Então vamos falar um pouquinho delas. A faringite. Então, faringite é a popular dor de garganta, né? Então, todas essas doenças de vias aéreas superiores, elas, em geral, claro que há exceções, elas começam assim, com uma queda do estado geral. Então, em torno de 2, 3 dias antes, a pessoa está com bastante sono, dor no corpo, dor de cabeça, pode ou não ter febre, isso é importante frisar para todo mundo. A febre não é um sintoma obrigatório e ela começa com uma dor de garganta, aquela tipo arranhadura, dor com dificuldade para engolir. Nós, médicos, temos capacidades de avaliar se é uma doença bacteriana ou viral. Quando eu falo bacteriana, se tem ou não tem indicação para antibiótico. Mas, classicamente, a faringite é demonstrada, como a gente pode ver na imagem, ali uma vermelhidão importante na garganta. E se é uma faringite, só uma vermelhidão, não vai entrar com antibiótico? Não. Então, note que o fundo da garganta está bem vermelho, a gente consegue até ver as veias, os vasos mais intensos. E a gente tem que esperar, não se deve entrar com antibiótico nunca, principalmente se automedicar. Só o médico consegue diferenciar se tem ou não tem indicação para entrar com medicação. É verdade que numa situação como essa, que é só uma virose, não é o caso de tomar um antibiótico, se a pessoa resolve tomar antibiótico, ela fica mais debilitada ainda e ela pode ficar mais doente? Na verdade, não. O que ela pode fazer é acabar selecionando bactérias. As bactérias, como assim, as pessoas têm informação, é cada vez mais um problema de saúde pública. As bactérias vêm criando resistência aos antibióticos. Por que isso ocorre? O uso indiscriminado de antibióticos faz com que só as mais fortes sobrevivam. Elas acabam criando resistência e se perpetuando nas gerações. Por isso que hoje a gente não pode comprar antibiótico como comprava-se antigamente, sem receita médica. Hoje é controladinho, porque é um problema de saúde pública, tá vendo só? A gente tem que ser sério com tudo isso. O que a gente acha que tá fazendo de bem, muitas vezes a gente tá fazendo de mal, e não só pra gente, mas pra população inteira. Isso. Aí a doença pode progredir ou ter outros sintomas constitucionais. Dificilmente você vai ter só um lugar com foco. Geralmente é um quadro geral. Você tem região do nariz, dos seios da face, a popular sinusite, que também tem imagem para explicar. Então, o que é a sinusite? É a infecção do nariz e seus anexos. Então, o nariz, na face, ele está escavado como se fosse um formigueiro. Ele tem verdadeiras câmaras para o ar circular. E essas câmaras são revestidas pelo mesmo tecido que reveste internamente o nariz. A gente tem imagens aí da sinusite? Vamos colocar, porque a gente precisa aprender, tentar entender o que é cada coisa, né? Na sinusite também não existe a necessidade de antibiótico? Pode existir, mas às vezes um quadro inicial, dificilmente você vai prescrever antibiótico. As sociedades médicas do mundo inteiro, principalmente as sociedades de otorrinolaringologia internacionais, elas vêm cada vez mais nos orientando a moderar o uso de antibiótico.
Então, usar o antibiótico como última escolha. Obviamente, existem situações especiais, mas as pessoas geralmente nos procuram falando, olha, doutor, eu estou há 2, 3 dias com uma dor, com uma pressão na face, com coriza meio esverdeada, eu vim para tomar um antibiótico. Não é bem por aí. É importante frisar para os telespectadores que a cor do catarro não faz diagnóstico só de infecção bacteriana, se é bacteriana ou viral, que a presença de dor de cabeça não obrigatoriamente é sinusite, aliás, na menor das vezes tá? E que a febre não precisa estar presente, ou se presente também não indica que você deve tratar com antibiótico. Até que se prove o contrário, a gente brinca que medicina não existe nem sempre nem nunca, mas uma infecção até uma semana de duração, nesse quadro de sinusite, com coriza, com pressão na face, muco, ele pode ser tratado com sintomáticos, analgésico e lavagem do nariz. É isso. Analgésico é um remedinho para dor, para você tirar um pouquinho do desconforto, lavar o nariz com soro. É o que a gente fazia antigamente, que as nossas mães, avós sempre nos orientaram. O bom senso vale nos resguardar, uma alimentação um pouquinho mais caprichada, tomar bastante líquido. Aqueles remédios que descongestionam, que tem nome de gripe, Gripex, não é esse nome não, mas sabe esses que eu estou falando aí? Sim. Os nomes comerciais que estão ligados à gripe, isso funciona? Então, podem funcionar, mas vale a pena reafirmar para todo mundo. No caso de uma infecção, procure o seu médico, porque esses remédios eles podem mascarar um sintoma mais grave ou levar a um tratamento inadequado com uma potencial complicação. Isso não é infrequente. Principalmente esses remédios de espirrar no nariz, de tomar muitos, são ruins para a gente. Descongestionante. Exato, tem indicações precisas. A pessoa não pode ficar usando isso sempre. Isso pode dar outros problemas, aumento de pressão, taquicardia, etc. Tá. A gente falou um pouquinho da faringite, mas a gente não falou da laringite, né? Então a faringite é essa que a gente consegue enxergar quando abre bem a bocona, assim, viu a garganta igual a gente viu a foto. Mas a laringite, como a é que ela laringite é a infecção da laringe. A laringe é o órgão que está um pouco mais abaixo e na frente da faringe e é o órgão que contém as cordas vocais. Então os sintomas também são uma dor de garganta um pouco mais profunda nessa região, geralmente com perda de voz associada. A pessoa normal, ela não consegue enxergar direito a laringe, óbvio. Nós conseguimos ver, através de instrumentos específicos no consultório, essa é uma visão superior da laringe. Então, parece um Vzinho, aquele Vzinho que a gente consegue ver é a corda vocal. Na imagem acima, é uma corda vocal normal. Na imagem abaixo, é uma corda vocal inchada, inflamada. Então, quando a gente fala em it em medicina quer dizer referente à inflamação. Laringite, inflamação da laringe. A inflamação é um evento comum em qualquer parte do corpo. Ela é descrita como um processo inflamatório que vai gerar calor, dor, vermelhidão e pode ou não ter inchaço associado. Mas como a gente está falando dos resfriados e das gripes, então a gente falou da faringe, da laringe, a gente falou dos sinos da face, então a sinusite, faltou falar da otite, né? Que é bem frequente também. Criança, então, tem otite super frequente, de monte. Assim, espera-se que um ser humano normal vá ter pelo menos um episódio de otite na vida em 90% dos casos. Então, todos nós, vamos falar, já passamos por isso alguma vez na vida. Nunca tive uma otite, graças a Deus. Então você está nos 10% que não tá. Nunca tive. É uma situação terrível. Mas em compensação, amidalite, laringite, faringite, o negócio é comigo. Existem pessoas que são mais predispostas a ter isso, né? Então, existem crianças que têm predisposição maior. Crianças do sexo masculino, crianças que vão para a escolinha, que convivem com outras crianças. Você diz a otite? Da otite. E o pico de incidência, a idade que mais se tem otite é dos 6 meses de idade aos 2 anos. Então, muita atenção. No inverno vai piorar, porque o ouvido é considerado uma parte da via aérea. Também existe uma comunicação com o fundo no nariz. Então, naquelas crianças que roncam, que têm adenoide grande, para os bebês, isso é outra dica para as mães, que tomam uma madeira deitado, também isso favorece a ocorrência de otites. E geralmente a criança não tem muito sintoma, principalmente o bebezinho, porque ele não fala. Ele pode levar a mão no ouvido e pode ter uma febre inexplicada, febre sem origem, aparentemente. Então, nós médicos pegamos isso de rotina no consultório também. Ok. Já demos uma boa passada aí para entender gripe, resfriado e um pouco das doenças mais comuns associadas ao resfriado. Mas eu volto aqui porque tem mais assunto e já tem muitas perguntas do nosso telespectador, tá bom? Então, segura aí 2 minutinhos, doutor. Pra gente agora continuar só um pouquinho na linha das doenças respiratórias, que a gente tem ainda, que a gente não falou, a bronquite, a pneumonia, né? Isso. Quando é que uma gripe começa a ficar perigosa, que a gente já tem que suspeitar que pode ser algo mais sério? Então, essas são chamadas doenças de vias aéreas inferiores, bronquites, traqueites, pneumonias. Quando os sintomas passam do normal, também vale aquele bom senso. Um cansaço além do normal, uma febre muito alta que não é debelada com medicação, perda de apetite, queda do estado geral, atenção, isso não é normal, o médico deve ser procurado. Vale frisar novamente,
principalmente para aquele grupo de risco, extremos de idade e pessoas com doenças já pré-existentes. Então tem que ficar bem atento, bem de olho. Sim. Agora, bronquite, a gente ouve mães falando, meu filho tem bronquite. É uma doença comum. Uma doença muito comum. Né? O que a gente e chama que vem de desde a infância. Exato. O que a gente chama de bronquite, normalmente, é a popular asma, né? O que acontece? Os brônquios são pequenas tubulações que levam o ar diretamente para o pulmão. E se eles sofrerem um processo alérgico, eles ficam apertados, inflamados. Então o ar entra e não consegue sair, como se fosse uma válvula de bomba de bicicleta. Então quais são os sintomas clássicos? Aquele chiado característico, dificuldade para respirar, a pessoa pode ou não ficar azulada, e a febre pode ou não estar presente também. Classicamente, a dificuldade para respirar. Esse quadro pode ser arrastado, ele pode ser leve ou grave e levar inclusive ao óbito. Então existe uma força-tarefa aqui no Brasil, chefiada inclusive pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, para que essa asma tenha que ser tratada e identificada, porque não se deve morrer disso hoje em dia. Tem tratamento para asma? Não é aquela coisa que o resto da vida vai conviver com a asma? Não, você vai conviver, mas com tratamento, com qualidade. A maior parte das doenças em medicina, elas não são curadas, elas são controladas. O que a gente cura? Uma infecção ou uma doença que se opera, geralmente. Essas doenças têm como ser tratadas e controladas. Tá, joia. Eu vou começar agora, então, com as perguntas, e aí o doutor Alfredo vem com as respostas e vai nos ajudando. Então, atenção todos, porque as dúvidas são parecidas. Quer ver uma pergunta sobre aqueles naturais que a gente encontra? É a dúvida da Sandra de Santa Catarina. Ela quer saber se óleo de copaíba para as vias respiratórias e imunidade realmente resolve. Olha, não desconheço essa informação. O que realmente resolve é aquilo que eu falei, de bom senso. Se não fizer mal, não tem contraindicação. Tá, joia. Agora vamos lá. Aqui quem vai mandar agora a pergunta é a Natália. Ela diz, boa tarde, Cláudia, abençoada. Ai, que bom, abençoada mesmo. Ela diz, atualmente moro em Registro. Meu filho de 2 anos sempre vive com o nariz escorrendo, tosse, que nunca sara. Eu levo no médico e sempre passa um antibiótico. O que eu posso fazer para melhorar toda essa situação? Então, primeira coisa é ter calma. Para todos os pais, às vezes marinheiros de primeira viagem, é normal para as crianças de 6 até 8 anos de idade ter até 10 resfriados por ano. Normal, porque a imunidade delas está sendo formada, o banco genético contra a imunidade está sendo formado. Então, baseado nisso, espere que isso vai ser comum. Mas o que fazer? Melhorar a alimentação, hidratação, evitar aglomeração, tudo aquilo que a gente já comentou aqui. Mas com 2 aninhos é a idade do resfriado, vai ter que ter bastante paciência. Que é assim mesmo, a gente já passou por isso, né? Eu já passei por isso 2 vezes. Vamos lá, Claudinha, queria tirar uma dúvida com o doutor. Meu nome é Odila Valêncio, sou da cidade de Santos. A minha filha, quando pequena, tinha muita crise de faringite, até mais ou menos 7 anos. Depois nunca mais teve. Agora ela está com 38 anos e pegou uma rouquidão, daí deu tosse e ela foi no pneumologista e ele falou que ela está com asma. Isso é possível? É possível, assim, a história é meio arrastada, eu não conversei com ela, né, Odila, com a sua filha, para saber, mas as infecções de vias aéreas são super comuns em crianças, como a gente falou aqui, esse quadro se resolveu, na idade adulta apareceu alguma outra coisa. A perda de voz, ela pode ou não estar associada à asma. Até para a gente falar aqui, em geral, perda de voz é muito comum em mulheres. A anatomia da garganta das mulheres é mais desfavorável e vocês falam mais do que a gente também. Não. Isso não sou eu que estou falando, são os dados estatísticos. Enfim, então já existem doenças superpostas, então uma infecção pode descompensar isso. É importante procurar um médico, procure um otorrinolaringologista. Legal. A pergunta agora vem do Marcelo de Brito, ele é de Assis, São Paulo. Como tratar a rinite? Eu tenho sofrido com isso toda noite. Então, a rinite faz parte das doenças inflamatórias do nariz. Não existe cura para a rinite, mas existe tratamento. Existem tratamentos de primeira, segunda e terceira linha. O melhor profissional, os profissionais que estão mais habilitados a tratar isso são o imunoalergologista e o otorrinolaringologista. Mas todo médico tem capacidade de tratar isso. Existem tratamentos importantes para serem feitos, mas procure o médico. Tipo aquelas vacinas. Vacinas, sprays nasais, higiene nasal, remédios vendidos sob prescrição. Então, existem casos específicos e orientar você a tratar de uma maneira genérica a gente pode às vezes mascarar alguma doença pré-existente também. Tá, então olha lá, repetindo de novo, o especialista que cuida da rinite. O otorrinolaringologista, o imunoalergologista, os pediatras. Imunoalergologista ou otorrinolaringologista. Isso, os pediatras também, os pneumologistas também. Agora aqui, olha, Maria José Barbosa, ela fala de Campina Grande, na Paraíba. Ela pergunta o que fazer para aliviar a irritação e o incômodo na área interna das narinas. Olha, isso é a dica que eu dou para todo mundo. Sempre usar solução fisiológica, popular soro fisiológico, para fazer higiene nasal.
Então, o melhor jeito de fazer, com uma seringa, lavar o nariz, 20 ml em cada narina, várias vezes ao dia, não há contraindicação nenhuma. Isso vai promover uma limpeza interna e ajudar no funcionamento normal do nariz. Legal, tem que ter esse hábito, né? A Melissa Miranda, a Melissa sempre participando, né? Obrigada, Melissa. Ela diz assim, a retirada das amígdalas pode diminuir a imunidade do nosso corpo, aumentando a frequência das infecções? Boa pergunta. Isso é um grande mito. A cirurgia das amígdalas talvez seja a cirurgia mais realizada no mundo. Pelo contrário, quando a criança, geralmente, mas o adulto também, tem amidalites de repetição, se você tira as amígdalas, você melhora a imunidade e você estimula o crescimento. Até isso que é interessante. Em crianças, tem vários estudos que demonstram que se você retira as amígdalas com uma indicação correta, você libera o hormônio do crescimento, melhorando inclusive a força física e imunidade. Vai lembrar o Neymar, né? O Neymar fez a cirurgia das amígdalas antes de ir para o Barcelona e ele despontou como jogador, ganhou forma física, resistência. Então, tem indicações precisas para isso. Antigamente era muito frequente, a gente ouvia muita gente falando, eu operei a amígdala, né? Pelo menos na minha época de adolescente, de criança, as minhas amiguinhas todas operavam a garganta, era o máximo que tinha que tomar sorvete. Hoje em dia a gente ouve falar pouco disso. A gente passou por um intervalo. Na verdade, nessa geração mais antiga era mais comum, porque não existiam tantos tratamentos. Nas gerações mais modernas, que foram crianças entre os anos 80, 90 e começo dos anos 2000, o aporte de medicamentos para prevenção melhorou muito, o que fez cair um pouquinho as indicações. Mas as indicações têm voltado cada vez mais, voltando àquilo que eu falei anteriormente no programa. As sociedades médicas têm cada vez mais restringido o uso de antibióticos. Então, infecções de repetição são super bem-vindas e em respiradores bucais também, aquelas crianças que respiram de boca aberta, porque isso muda toda a arcada dentária, o posicionamento das vias aéreas, então como um fator preventivo. Então isso seria uma prevenção, operar a amígdala pode melhorar essa questão? Melhora muito. Ok. Nosso WhatsApp é 011 950 45 18 40. Pode mandar a sua pergunta. Eu tenho uma dúvida para fazer. Em relação, você falou de dormir de boca aberta, né? Essas pessoas que dormem de boca aberta, a gente já sabe que tem o perigo da apneia do sono, a gente já falou sobre esse assunto aqui algumas vezes, mas isso também pode ser um risco para aumentar a chance de uma infecção então, ou não? Olha que interessante, que saiu um estudo agora australiano, mais ou menos nessa semana, que mostrou que pessoas que têm uma infecção de vias aéreas superiores e inferiores, né, elas aumentam em até 13 vezes a chance de ter uma doença cardíaca. Nos primeiros 7 dias depois da infecção é o pico, mas esse risco se mantém até um mês. Então, existe essa correlação direta, sim. Tá joia. A dúvida agora vem da Luciene, ela é de Salvador e ela diz, Cláudia, me ajuda, eu tô com uma tosse seca e eu sinto que tem secreção, mas eu só faço tossir e não sai nada. O que a gente pode falar para ela? Então, procure o médico. Assim, vou falar aqui um pouquinho sobre tosse. Tosse é um desafio na nossa área também. Tem outras doenças que não têm muito a ver com infecções de vias aéreas que causam tosse. Por exemplo, doença do refluxo. O ácido tem a capacidade de voltar até a região da garganta, banhar esses tecidos, a laringe, a faringe que eu comentei anteriormente, e provocar uma reação de inflamação. Como a laringe e a faringe não têm uma sensibilidade muito bem definida, elas não sabem o que a está agredindo. Então, elas provocam mecanismos de expulsão, tosse seca, catarro, sensação de pigarro constante. Isso é muito comum no nosso meio e vale frisar, você não precisa ter sintomas gástricos para poder ter esses sintomas. Em geral, você não tem. Começa a ter tosse e, na verdade, é o refluxo. Tosse, pigarro, sensação de bola na garganta e é o refluxo. Tá, daí procurar um bom clínico geral, mas de repente até conversar com ele e falar, doutor, será que pode ser isso ou aquilo? Isso. Aí talvez ele vá te indicar um gastro. A Matias, ela mora em Capim Grosso, na Bahia, ela pergunta, água oxigenada, volume 3, para pingar no nariz, é indicado? Não, o melhor é solução fisiológica. Tá, agora a dúvida vem da Letícia Valadares, de Anápolis. Boa tarde, acabei de fazer um tratamento para rinite alérgica com 3 tipos de medicação. Buzonide, Monteler e Rupafin. Acabei de usar 3 meses e estou com dores de cabeça. Pode ser o organismo sentindo falta da medicação? Geralmente não. Pode ser que ela tenha uma falha terapêutica, tenha uma infecção. Alguns casos como esse podem se beneficiar de uma cirurgia também. Vale a pena procurar o otorrinolaringologista e ver o que está acontecendo. Tá joia. Mas também outra coisa, com dor de cabeça não é bom a gente brincar. Não. Vai investigar, ver por que você está com tanta dor de cabeça, né? Exato. Descobrir a causa para tratar direitinho, pegar na raiz do problema, né, doutor? Exato. Muito obrigada por ter vindo. Eu gostei do papo. Vocês gostaram em casa? Deu para aprender bastante, né? E o doutor Alfredo Lara, ele tá no DR Alfredo Lara, lá no Instagram, você pode seguir, tá bom? Curtir as postagens dele, ou então entrar em contato através do telefone 011 9 89 77 17 14. doutoralfredolara@hotmail.com é o e-mail. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada, muito bom te receber, viu? Obrigado.